Uma técnica que é matriarcal é naturalmente a mulher saber usar o olhar dela, o visual dela, a maneira como ela olha, o visual eu digo assim, o olho dela mesmo, para ter contato visual com o homem. O homem é extremamente visual, extremamente visual. E não tem nada mais íntimo do que você fazer contato visual com uma pessoa. De que a intimidade não está vinculada com a união de corpos. A intimidade está vinculada com um estado espiritual que se manifesta quando as condições são predispostas a isso. Um contexto de flerte à distância, vamos dizer, tanto de uma mulher solteira mais jovem, quanto de uma mulher solteira mais velha, até uma mulher idosa. Tá? Uma técnica que é matriarcal é naturalmente a mulher saber usar o olhar dela, o visual dela, a maneira como ela olha, o visual eu digo assim, o olho dela mesmo, para ter contato visual com o homem. Por quê? Porque o homem é extremamente visual. Extremamente visual. E não tem nada mais íntimo do que você fazer contato visual com uma pessoa. Na verdade, a única coisa mais íntima do que você fazer contato visual com uma pessoa é você conseguir fazer contato visual com uma pessoa e ficar em silêncio com essa pessoa. Isso é o que existe de mais íntimo entre dois seres humanos. Conseguir ficar em contato visual em silêncio de maneira confortável. Isso é extremamente íntimo. É muito mais íntimo do que a maioria das pessoas acha que é intimidade sexual. Intimidade sexual, na verdade, nem é. Porque se você pegar esses profissionais de mercado adulto, né, de pornografia e tudo mais, tem vários deles que falam assim, eu faço todo esse tipo de devassidão, mas eu não beijo na boca. Por que você não beija na boca? Porque beijar na boca é íntimo, né? Ou nem olha no olho. Mas você pratica todo tipo de ato sexual, mas você não olha no olho e você não beija na boca? Não, porque eu sou casado com uma outra pessoa. Então, isso até é uma prova de pessoas que vão no limite, por exemplo, de comportamentos sociais, que eu não recomendo, de que a intimidade não está vinculada com a união de corpos. A intimidade está vinculada com um estado espiritual que se manifesta quando as condições são predispostas a isso. Então, uma técnica extremamente poderosa, agora dado esse contexto, de sutil arte de atrair, eu chamo de olhar ambíguo. O que é o olhar ambíguo? É quando a mulher ela está interessada em um pretendente no ambiente, por exemplo. Ela acha um homem muito interessante. O que ela faz se ela está interessada nesse homem? Ela começa a olhar para esse homem até que ele note-a no ambiente. No momento que ele notar ela, ele tem que notar ela olhando para ele. Tá? Quando ele nota que aquela mulher está olhando para ele, ela deu o primeiro indicativo de interesse. Deu um indicativo de interesse, agora você tem que dar um indicativo de ausência de interesse. E eu já vou explicar por quê. Tá? Ela olha para ele, deixa ele ver que ela tá olhando para ele, e aí com elegância, com suavidade, desvia o olhar dele. No momento que ele olha. No momento que ela viu que ele olhou e viu. Trocou olhar, olha por um segundo. Lembra que olhar no olho gera intimidade. Tá. Olhou no olho, gerou intimidade, ele viu que você tá olhando, os dois sabem que um tá olhando pro outro. Você desvia o olhar com suavidade e com elegância. Que é a delicadeza da matriarca. Isso vai fazer com que ele continue olhando pra você. Porque ele não vai ter entendido. Será que é, será que não é? Porque os homens são visuais. Ele viu uma mulher interessante ou não, ele tá ainda julgando se essa mulher é interessante ou não pra ele, que estava interessada e olhando pra ele, ou pelo menos em contato visual. Então ele tá no momento de análise. Perfeito. Tá? Nesse momento de análise, os homens, eles compartimentalizam as experiências. Então ele abstrai todo o resto e ele foca nela. Ele entra no modo caça. Legal. Então, isso é uma técnica extremamente simples, extremamente sutil, ancestral, que as matriarcas sempre usaram para prender a atenção masculina. Então, o que ela fez? Ela jogou uma isca. Prendeu a atenção dele. Ele fala assim, opa, tem uma mulher no ambiente olhando para mim. Se ele é um homem solteiro, disponível, que tá buscando também uma mulher, uma pretendente ou uma parceira, ele vai engajar no olhar. Isso não vai funcionar, por exemplo, com um homem honrado casado. Nem vai funcionar com um homem, por exemplo, frouxo. Um homem frouxo que não está saudável na sua masculinidade, na hora que você olha pra ele, ele olha pra você,
Ele pode até perceber que você tá olhando pra ele, mas ele vai esperar você tomar iniciativa. Ah, O homem não masculino. perfeito. O homem que tá no feminino. Então, quando não dá certo, isso não significa que é uma coisa ruim. Porque pode ser que ele seja um homem comprometido e honrado e leal, então isso já é um indicativo ótimo. Essa técnica não vai funcionar com ele, nem quero que funcione. E o homem honrado deve se sentir até um pouco constrangido, né? Porque ele fica desconfortável, não fica? Ele vai observar se ele teve Ele não algum... vai ser recíproco e vai ficar desconfortável, né? Depende. Se ele vai observar se ele teve algum comportamento prévio que pode ter levado essa mulher a interpretar que ele estava disponível, tá? Agora, se ele deixou muito claro, tá muito claro que ele é um homem comprometido e ela está fazendo uma investida de flerte, a visão que esse homem maduro vai ter dela é que ela é uma mulher vulgar. Perfeito. Tá? Mas assim, ele vai observar as atitudes dele e ele vai ser um pouco cauteloso e falar assim, por que será que ela tá achando que eu tô disponível, sendo que eu sou casado? Né? E aí ele vai fazer uma autoanálise dele e talvez ele possa corrigir algum comportamento dele que possa ter sido mal interpretado por uma mulher de boa fé. Dito isso, quando ele está olhando pra ela e ela sabe que ele tá olhando, vamos dizer 2 solteiros, tá? Buscando um pretendente. Ele tá olhando pra ela... Quando ele está olhando pra ela e ela não está olhando pra ele, mas ela sabe que ele está olhando pra ela, ela deve mexer nos cabelos. Essa é uma técnica que trabalha em sinergia com o olhar ambíguo. Por quê? Primeiro, porque você sabe que o homem está olhando pra você. Segundo, que você sabe que os homens são visuais. Terceiro, que você quer que ele olhe pro seu rosto. Você não quer que ele olhe pra outra coisa. Então você vai fazer movimento na região do seu rosto para você manter, através do movimento no seu cabelo, a visão dele, que você não tá vendo onde ele tá olhando, mas você vai manter a visão dele no seu rosto. E isso funciona extraordinariamente bem, porque a neurociência já ratificou isso e já confirmou. O rosto feminino acalma o homem. Acalma a agressividade masculina. Isso é uma das coisas que mais atrai os homens em mulheres femininas delicadas. Por quê? Porque os homens têm aquilo que eu chamo daquela fúria interna. É tipo uma agressividade inata. O homem maduro, ele lida bem com essa agressividade inata e se disciplina para canalizar para coisas produtivas. O homem imaturo não. Ele às vezes explode, ele tem oscilações de humor, ele é violento, ele é agressivo e tudo mais. Só que independente se ele é um homem imaturo masculino ou um homem maduro masculino, quando ele olha pro rosto de uma mulher que ele acha atraente e que está demonstrando interesse através do olhar ambíguo, através do mexer nos cabelos, e ela é delicada e ela é elegante, ela vai gerar um estado interno nele de bem-estar. Que interessante. E isso faz com que ele continue olhando. Enquanto ele está olhando, enquanto mais você olha para um algo, para um símbolo, ele está olhando para um símbolo. É um símbolo feminino. É aquela mulher que está demonstrando interesse para ele. Isso chama branding. Branding é marcação. O que aquela mulher está fazendo? Branding é de marcar. Mesmo, É o que você, por exemplo, o pecuarista faz no gado. Ele faz um brand da marca dele no couro do gado. Então, o que essa mulher está fazendo na mente desse homem é branding. Ela tá pegando mindshare. Mindshare é um termo do marketing que é parcela mental. É tipo uma expansão do conceito de market share, que é parcela de mercado, para mindshare, que é mais poderoso do que market share, que é parcela mental. Isso é o que os influenciadores têm de uma grande parte da população. O que os influenciadores têm de ativo que gera resultado? Eles têm mindshare. Quando eles falam, muitas pessoas falam, nossa, isso que ele tá falando é real. Isso que ela tá falando é real. O que essa mulher tá fazendo na sutil arte de atrair, quando ela tá fazendo esse processo, é fazer um branding na cabeça desse pretendente. Isso tá ocupando espaço de processamento dele. Vai chegar em um certo momento, vai passar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, que ele vai falar assim, pô, ela não tá olhando de volta pra mim, então eu vou parar de olhar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai olhar de novo. Tá. Propaganda. Publicidade é isso. Paquera, né? Publicidade é isso. Uhum. Vou repetir o estímulo. Tá? Por quê? Você marcou a mente dele. Você demonstrou interesse. Ele ficou olhando para ver se você ia voltar a olhar para ele. Você não olhou de novo. E você fez ele olhar pro seu rosto. Isso você sabe que gerou um estado de bem-estar dentro dele. Quando ele parar de olhar para você, você vai voltar a olhar para ele.
até ele olhar pra você. Certo. Quando ele... Ó, lembra que assim, ele tinha meio que desistido. Tá? Porque você parou de olhar e não voltou a olhar. Então ele falou assim, putz, acho que eu li errado. Talvez ela não tá interessada em mim. Talvez ela tava olhando pra alguém atrás de mim. Não sei. Ele vai criar alguma justificativa de tipo assim, acho que eu interpretei errado esse sinal. Dentro disso, ó, ele teve um sinal positivo. Logo em seguida ele teve um sinal negativo. Sim. Certo? Aí ele desencana. Aí você volta a olhar pra ele. Na hora que você volta a olhar pra ele, e uma hora ele vai passar o olho e vai ver você olhando de novo, ele vai ter um choque, ele vai ter um susto. Sim. Ele fala assim, cara, ela tá olhando de novo pra mim? Ele vai olhar ao redor e vai falar assim, peraí, deixa eu ver se dessa vez ela tá olhando pra mim mesmo. E aí você fica olhando pra ele até ele fixar o olhar em você, intimidade de novo. Tá liberando ocitocina, tá? Fixou o olhar de novo, você desvia o olhar com elegância, com suavidade, com delicadeza e faz um leve sorriso. Certo. Perfeito. Tá? Nessa vez você tá dizendo assim, tipo, eu tava olhando pra você. Fiquei com vergonha. Fiquei com uma vergonhazinha. Fiz um charme. Legal. Aí ele tá tipo assim, cara, ela tá olhando pra mim. Ela tá olhando pra mim, eu vou ficar olhando. E você mexe no cabelo e não olha de novo. Até ele desistir. Fica difícil de novo. Aí você tem que dar o não de novo agora. Perfeito. Tá? Eu já vou explicar por que isso funciona. Aí você vai dar o não de novo. Aí ele vai ficar lá, sei lá, 2, 3, 4, 5 minutos. Você vai dar uma rodeada. Vai tentar passar no seu campo de visão pra ver se você olha. Você não olha. Você não olha. Na hora que ele desistir, você volta a olhar pra ele. Legal. Na terceira vez que você faz isso, esse cara começa a enlouquecer, entendeu? Ele fala assim, cara, não pode ser, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar... E é legal que ninguém tá sabendo no ambiente, Sutil. né? Por isso que chama sutil, porque é Muito anônima. legal. São técnicas matriarcais anônimas, por isso que não são vulgares. Técnicas de sedução, elas são explícitas. Elas são vulgares. O que é vulgar? Vulgar é exposto.